João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz. A vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Glória a Deus. Querido Pai, amantíssimo das nossas almas, nós glorificamos o Teu santo nome, Senhor, e a Ti nós adoramos, porque Tu, Senhor Deus, somente Tu, Pai, é digno de todo louvor e de toda adoração. Que o Teu nome é exaltado, o Teu nome é digno, o Teu nome é reverenciado, e acima de tudo, o Teu nome traz paz, alegria aos nossos corações. Assim eu te peço, Espírito Santo de Deus, que nesta noite Tu possas, Paizinho, falar aos nossos corações e usar este homem que aqui está, para que assim, Senhor Deus, da minha boca, do meu coração, não saia nada, somente saia do Teu Santo Espírito e da Tua vontade. Assim eu te peço, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, falar sobre Jesus nesse texto, seria muito pequeno falar sobre Jesus somente em Apocalipse 1, 4 e 5. Afinal de contas, a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, é um compêndio, um preparatório para a anunciação de Jesus Cristo, o Filho Salvador. Então nós seríamos muito frágeis em falar somente um pequeno texto em relação ao quem é Jesus Cristo. Eu mesmo, há um mês passado, ou foi mês retrasado, eu já trouxe uma pregação sobre quem é este, né? Não sei se os irmãos se lembram. E abordamos sobre quem é a figura de Jesus Cristo. E nesse texto, eu queria trazer a lume 3 pontos que o versículo 5, ele bem reverencia. Ele fala sobre quem é Jesus Cristo, ele fala que é a testemunha fiel, ele fala também que é o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele fala desses 3 pontos. Ele é muito bem claro quando João, quando escreveu o Apocalipse, ele fala desses 3 pontos, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Bom, mas para a gente esmiuçar isso, entender bem o que se trata de toda essa questão, eu queria nessa noite aqui chamar a atenção dos irmãos, para que a gente possa entender um pouquinho mais de quem é a figura de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Já foi cantado aqui que Ele vem, e a gente crê que Ele vem mesmo, Ele vai vir, a gente crê nisso. Já foi cantado aqui que Ele é o nosso Senhor, é o Rei dos Reis, e nós cremos em tudo isso. Mas como nós, esta noite, temos um culto de ensino, um culto de instrução, um culto que traz conhecimento a mais para nós, e a gente pode colocar alguns pontos que são importantes para a elucidação e para que a gente possa traçar um caminho melhor de quem é Jesus Cristo nas nossas vidas. Porque seria muito fácil eu chegar para os irmãos, olha, Jesus Cristo, ele morreu na cruz, ressuscitou, Ele está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, e um dia Ele vai vir, e nós, igreja, aqueles que o confessaram como o Senhor das nossas vidas, nós subiremos aos céus, nos encontraremos com Ele, o veremos face a face, e aí nós receberemos um corpo glorificado, e nós viveremos eternamente com Ele, onde Ele será o nosso Rei. Bom, resumir tudo isso, e isso realmente é o cerne da questão. Eu estou aqui porque eu quero a minha salvação, eu quero viver eternamente.
Eu estou aqui por isso. E acredito que Jesus Cristo morreu na cruz, e acredito que Ele derramou o seu sangue, acredito que Ele lá, naquele local, no Calvário, Ele foi morto, Ele foi sepultado e depois ressuscitou. Eu creio nisso tudo. E a promessa é que Ele um dia virá nos buscar. Para isso eu estou aqui. É para isso que eu estou aqui. Para adorar ao único que é digno de louvor e adoração, ao único que pode trazer a verdadeira salvação. A nossa esperança, meus queridos irmãos, é que um dia nós estaremos com Ele. Bom, mas quem é Jesus Cristo, que é a testemunha fiel? Vamos entender um pouquinho, quando ele fala no texto aqui de Apocalipse, no versículo, capítulo 1, no versículo 5, ele diz que é a testemunha fiel. Nós vamos manusear a Bíblia, então eu queria que os irmãos que trouxeram Bíblia, ou então estão com a Bíblia no celular, vamos manusear muito bem a Bíblia hoje, viu? Nós vamos aí passear, nós vamos do Antigo Testamento ao Novo, e nós vamos ler muitos versículos, para que a gente possa entender todo o que é a figura de Jesus Cristo. Bom, e o que é a testemunha fiel? O que significa ser a testemunha fiel? Testemunha fiel é algo que a gente pode acreditar, é algo crível, é aquilo que a gente pode dar como verdadeiro. Testemunha fiel. Em João 3,11, a palavra do Senhor, em João 3,11, por favor, bota aí João 3,11 para a gente ler. Juarez, por favor. João 3,11 diz assim: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Olha, Cristo falando para José de Arimateia, dizendo que Ele é aquilo que Ele é, o Salvador. E assim Ele é a testemunha. Cristo é chamado de uma testemunha, porque naquele momento Ele não ensina porque aprendeu, mas Ele ensina porque tem autoridade de dizer que Ele viu o próprio Criador, Ele estava com o Criador, Ele era o Verbo, Ele estava lá, Ele é testemunha fiel porque Ele presenciou todas as coisas que foram feitas diante dEle, Ele estava na criação, Ele dá testemunho da verdade de que Ele estava com Deus. Ele estava com Deus. Quando João diz, no capítulo 1, que Ele era o Verbo, e todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, por intermédio dEle, Ele está dando um testemunho claro de que, na criação, Ele estava com Deus. Eu achei interessante que no seminário, quando eu estava fazendo seminário, faz tempo isso, seminário de teologia, e lá a gente estudava várias heresias. E uma das heresias que me chamou a atenção era o arianismo. É interessante. O arianismo. Arianismo era um bispo que chamava Ário, e ele disse que Jesus Cristo só foi ser Jesus Cristo depois que ele nasceu. Porque até então ele não era filho. Presta atenção, como é interessante. Como a heresia, ela tenta enganar a gente. Ó. Ele não era filho. Ele estava na criação com Deus, mas ele se tornou filho quando ele foi o quê? Gerado. E quando ele nasceu, ele se tornou filho. Então a figura do Pai, Filho e Espírito Santo, para esse bispo, isso tudo foi o quê? Foi criado, porque Jesus veio depois. E assim, ele contradiz a própria palavra de João 1. Então a gente precisa entender, meus queridos irmãos, que
existem muitas coisas que tentam enganar e tentam mostrar para nós coisas diferentes do que está no Evangelho. E se você está bem realmente a cabeça para funcionar, você vai entender, realmente, Jesus podia estar na criação, mas ele só se tornou filho depois que ele nasceu. É uma verdade. Realmente é verdade. A figura do filho, o Salvador, só se concretizou depois que ele nasceu. E não é verdade? Só que ele contradiz o que está em João 1, que quando diz que ele era o verbo, a própria palavra, o rema, a criação, né? A própria criação. Então precisamos ter cuidado em relação a isso. Então, Cristo, ele é o testemunho fiel, porque ele atesta da criação e estava com Deus naquilo que foi feito, e tudo que foi feito foi por intermédio de Jesus. Por isso que João, quando diz que é a testemunha fiel, ele está dizendo que Cristo, o próprio Cristo, ele testemunha de todas as coisas. Em Isaías 55, 4, ele diz assim: eis aqui um testemunho dos povos que eu lhe der, como líder e legislador dos povos. Ele fala assim, príncipe, bota aí por favor, eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Isaías foi escrito há 700 anos, 700 e 740 anos antes de Cristo. E ele já dava testemunho da figura de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus, ele pode ser muito bem interpretado em João 18, 37, que diz assim: para este fim nasci e vim ao mundo, para que eu pudesse dar testemunho da verdade. Para que eu pudesse dar testemunho da verdade. Quem é a verdade? É o próprio Deus, é o nosso Criador. Ele nasceu para que ele pudesse dar testemunho da verdade. Ele não é, o nosso Cristo, ele não é limitado. Apesar dele ter se feito, Deus se fez carne, Deus habitou entre nós, mas ele não é limitado, porque o próprio Cristo, Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. Isso também foi uma expressão que foi colocada para combater outra heresia na época, no concílio de Nicéia, que falava que Jesus Cristo não era 100% Deus, porque ele era um ser criado. Então, assim, quando João se revela em Apocalipse, quando ele escreve Apocalipse, ele diz que ele é a testemunha fiel, ele está comprovando nada mais e nada menos que Cristo, Jesus Cristo, ele estava desde o início ele estava. Apesar dele ter nascido de uma mulher, dele ter sido criado, dele ter se fez homem, mas ele já era, eu sou, ele já era antes de toda essa situação. Amém? Então, o testemunho de Cristo, ele vem para nos dizer que aquilo que ele atesta é a própria verdade. Quando os escribas ouviam ele falar no templo, ele dizia: de onde vem tal conhecimento? Quando os apóstolos ouviam, diziam: de onde vem tal sabedoria? Porque ele já era a própria verdade. Então, quando João diz testemunho fiel, eu quero que os irmãos entendam uma coisa, que ele está dando testemunho de que ele estava com Deus na criação, e que o próprio nosso Senhor, nosso Deus, estava com Jesus Cristo e o Espírito de Deus. Na criação, desde o início, Cristo já era, ele é o testemunho daquilo que aconteceu. E aí diz mais, João quando diz assim, ele primogênito dentre os mortos. Primogênito dentre os mortos. Tá aí, vamos, ele diz assim, né?
Ele diz assim: a vós, graça e paz da parte que ele é, que era e que há de vir, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. O primogênito. O que é ser o primogênito dentre os mortos? Será que é porque ele morreu primeiro? Não. Cristo foi o único que morreu primeiro, mas ressuscitou. Muitos morreram antes dele. Muitos. Então, o primogênito entre os mortos, ele está dizendo aqui que dentre os mortos é porque Cristo, quando morreu, ele é o primogênito porque ele ressuscitou. Quando Lázaro, ele foi ressuscitado ali no túmulo, Lázaro depois morreu. Lázaro não ficou vagando não pela terra não. Viveu eternamente não. Lázaro depois morreu. Mas o único que ressuscitou realmente dos mortos foi Jesus Cristo. Por isso que ele é o primogênito. Ele é o primogênito. Ele se refere à primícia, o primeiro de tudo. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele trouxe para cada um de nós, daqueles que o seguimos, uma esperança de que um dia nós morreremos e ressuscitaremos igual a Cristo. Essa é a esperança. Essa é a promessa. Em Colossenses 1:15, por favor, bota aí o Colossenses 1:15 para a gente. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito de toda a criação. Passa para o 18, por favor. No mesmo capítulo. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Quando João escreve Apocalipse, quando ele fala que ele é a testemunha fiel e o primogênito entre os mortos, ele está fazendo uma revelação vinda do próprio Deus, de dizer que nós que somos seguidores de Cristo, meus queridos, ele foi o primogênito dentre os mortos. Se tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, o quinto. Eu não quero saber qual é a minha posição. Eu quero saber que eu vou estar lá. Pode ser o último. Eu posso ser o último. Rapaz, esse aqui foi o último que se salvou. Pronto, estou lá. Eu não quero saber qual é a minha posição. O importante é estar lá. O primeiro eu sei quem foi. O primeiro foi Jesus Cristo. Morreu e ressuscitou. Depois dele, e é isso é que João está dizendo para nós, meus queridos, que ele é a testemunha fiel, e ele é o primogênito entre os mortos. Ele está dizendo para nós que um dia nós estaremos com ele, porque como ele morreu e ressuscitou, acontecerá da mesma forma a cada um daqueles que confessaram a Jesus. Acontecerá da mesma forma. Do mesmo jeito. Eu vou ressuscitar e vou viver eternamente com ele. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Meu querido, mas isso aqui é muito forte. O que João está dizendo em Apocalipse é muito forte, e às vezes nós esquecemos desses detalhes da palavra do Senhor. O primogênito dentre os mortos, ele mostra que ele foi o primeiro, mas nós seguiremos a ele, não interessa a nossa posição. O primogênito dentre os mortos. Em Romanos 8:9, bota aí para ver, para a gente ler. Romanos 8:9, ele é chamado: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O primogênito entre muitos irmãos, ele fala também sobre isso. Em Hebreus 1:6 diz: o Pai introduz no mundo
o primogênito. O primeiro homem que veio à terra, foi Adão. Foi através de Adão que o pecado habitou no mundo. Nós sabemos disso. E através do pecado veio a morte. Romanos 5:12, por favor, bota aí. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O primeiro homem pecou. Porque o primeiro homem pecou, todos nós somos pecadores. Jesus Cristo, como homem, ele viveu sem pecado. Em Hebreus 4:15 fala isso. Coloca aí Hebreus 4:15, por favor. Obrigado, Gilson. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Cristo, quando estava na terra, ele foi tentado, como nós somos tentados diariamente. A diferença é que ele não pecou. Então, meus queridos, é o seguinte, quando Cristo veio e morreu por nós, a partir desse momento, nós herdamos a herança divina de Jesus. Herdamos a herança divina. Qual é a herança divina que nós herdamos? Que um dia nós ressuscitaremos e teremos a vida eterna e viveremos sem pecado. Nos céus, aonde nós vamos, não terá pecado. Aliás, nós vamos passar um bocado de tempo com Jesus Cristo reinando aqui na terra, né? Os irmãos sabem, né? Mas é o próprio céu na terra, porque o nosso Deus, o nosso Rei estará conosco. Então nós não mais pecaremos, porque nós herdaremos essa herança, que um dia isso vai acontecer nas nossas vidas. Quando ele fala primogênito entre os mortos, ele fala também das primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, abre aí, versículo 20 a 23. Eu falei aqui que ia trazer muitos versículos para a gente entender um bocado de coisa aqui, ó. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Meu querido, isso aí resume tudo. Já diz tudo. Como Adão, primeiro homem, pecou, morreu. Essa herança nós adquirimos. Mas daí Deus estabeleceu um novo plano de salvação. Qual é o novo plano de salvação? Cristo. E o que foi que ele fez? Morreu, mas ressuscitou e vive eternamente. E essa é a mesma coisa que nós vamos receber. Nós vamos morrer, é certo que vamos morrer. Mas nós ressuscitaremos e viveremos eternamente. Porque a palavra de Deus é muito clara. Meus queridos, aí não tem interpretação. É muito claro. Coloca de novo aí, Juarez, por favor, só para a gente... 1 Coríntios 15, 20. Olha aí como é claro. Mas, de fato, Cristo ressuscitou entre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme. O que é as primícias? É o primeiro. Ele foi o primeiro que dormiu. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A morte veio por Adão, e a ressurreição virá através de quem? De Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Está vendo aí, irmãos?
É muito fácil entender isso aí. É muito simples de entender de que a promessa que Deus está falando para nós, nesta noite, que a gente coloque essa promessa no nosso coração e que a gente não se apegue a coisas pequenas deste mundo e fique achando que tudo desse mundo contribui para a minha derrota, para a nossa derrota. Não, irmãos. Meus queridos, nós temos algo muito mais excelente que está nos aguardando. Já pensou? Tem algo excelente nos esperando. Tem algo que está ali nos esperando, está lá. Vai acontecer. Quer você acredite ou não. Quer você, não interessa. O ateu, não interessa. Meu amigo, não acredite, não interessa. Vai acontecer. Eu estou aqui. E eu estou esperando por isso. E eu sei que um dia eu vou morrer. Mas também sei que um dia eu abrirei meus olhos. E subirei com o corpo glorificado. E contemplarei face a face o meu Salvador. Isso aí vai acontecer, irmãos. E não interessa a minha posição. Se você é o segundo ou o terceiro, ou se você é o último. Eu vou estar lá. Em nome de Jesus. Amém? Alegre-se com essa palavra. Cristo foi o primeiro a ressuscitar. A principal mensagem, que ele fala do primogênito entre os mortos, é a vitória de Cristo sobre a morte. E essa vitória de Cristo sobre a morte, nós também teremos. Todos nós que confessar o nome do Senhor Jesus Cristo, teremos também essa vitória. É nos assegurada essa promessa. A morte não teve o poder de segurar Cristo no túmulo. Não teve esse poder. Ela tem a morte de segurar-nos no túmulo. A nós tem. Todos nós iremos para o túmulo e a morte vai nos segurar, mas só por um determinado tempo. Porque no tempo de Deus, nós ressuscitaremos. No tempo de Deus, nós ressuscitaremos. No tempo que as coisas acontecerem, na volta do nosso Senhor, nós ressuscitaremos. A morte segurou Cristo durante quantos dias? 3 dias só. Só segurou Cristo 3 dias. A nós pode segurar mais tempo. Tem gente que já morreu aí aqui, há 1000 anos atrás, está lá. A morte está segurando. Gente que morreu há 1500 anos, está lá. A morte está segurando. Gente que morreu semana passada, está morto. Mas um dia, aqueles que morreram em Cristo Jesus serão ressuscitados. A morte não terá poder sobre essas pessoas. Sobre aqueles que morreram na promessa da volta de Jesus. Esses que morreram na promessa da volta de Jesus, ressuscitarão. Em João 6,39, por favor, abre aí. João 6,39. E a vontade de quem me enviou é esta. Olha, a vontade de quem me enviou é esta. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Nenhum. Você não vai ficar de fora, irmão. Minha irmã, meu irmão, você não vai ficar de fora. Porque é essa promessa. Ele está dizendo, bota de novo, por favor. Olha aí. Por favor, coloca. E a vontade de quem me enviou é esta, é a vontade de Deus. Deus enviou Jesus Cristo. E ele está dizendo aqui, ó, a vontade de Deus que me enviou é esta. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Ou seja, aqueles que confessaram o nome de Jesus, foi dado a Cristo, foi selado com o selo de Cristo. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Acabou-se. Acabou-se. Coloca também aí João 6, 40.
Passa para frente o 40. De fato, a vontade de meu Pai, olha a vontade de Deus, ó, é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Está repetindo, ele está enfatizando. Coloca o 44, do mesmo capítulo, 6:44. Ninguém pode vir a mim se o Pai, quem me enviou, não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, é claro, está mais claro do que o dia. Ele está repetindo, ó, eu ressuscitarei no último dia. Coloca João 6:54, por favor, Juarez. 6:54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem tem ouvidos, ouça. Eu ressuscitarei no último dia. Eu ressuscitarei no último dia. Eu ressuscitarei no último dia. Você crê nisso, meu querido irmão, minha querida irmã? A palavra está aí, se aposse dela. Está aí a palavra. Se aposse. Ela é sua. Guarde ela no seu coração. Porque nada poderá tirar isso de você. Não vai ser o mundo, nada poderá roubar essa promessa que Deus fez àquele que confessar o nome do Senhor Jesus. Nada poderá roubar isso de nós, irmãos. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Você vai viver eternamente com Deus. Não tem mais jeito. Você vai viver eternamente com Deus. Porque Ele diz, e eu o ressuscitarei no último dia. Por ocasião da vinda do Senhor Jesus, todos os mortos vão ressuscitar. Vamos lá, em Apocalipse 2, no verso 7, o que é que diz? Apocalipse 2, no verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida é a que dá a eternidade. No verso 11 do mesmo capítulo, diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. No capítulo 20, do verso 6, no mesmo livro de Apocalipse, diz assim, capítulo 26, bem-aventurado e santo é aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não terá autoridade. Nós morreremos uma vez, mas a segunda morte não terá autoridade sobre nós, porque nós estaremos com Cristo. Nós iremos ressuscitar. Eu poderia aqui citar vários e vários versículos, mas tem muitos. Eu pensei aqui alguns, mas tem muitos que falam da ressurreição. Tem muitos que falam que nós viveremos eternamente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a cada um de nós. A promessa que está gravada nos nossos corações, que ela possa cada dia mais, a cada dia mais, ela possa crescer na sua vida. Ah, cortaram a minha luz, acabou o meu gás, não interessa, eu vou viver com Cristo. Ah, o carro furou o pneu, não interessa, eu vou viver com Cristo. Ah, eu perdi o emprego, não interessa, eu vou estar eternamente com Deus. Não interessa, irmão. As coisas desse mundo são pequenas demais diante do que nos espera. Tem tanta gente atribulado, mas tem tanta gente sofrendo por tão pouco. Por tão pouco.
tira, sabe? Infelizmente, o diabo, ele consegue tirar os nossos olhos do nosso Criador, do nosso Salvador. Olhe para Cristo, olhe para Ele, não tire a sua visão dEle. Infelizmente, esse mundo consegue nos roubar isso, nos tirar isso. E a gente fica se apegando à besteira, coisa pequena. Coisa pequena. O nosso Deus, Ele vai cumprir o que prometeu. E Ele vai fazer com que nós ressuscitemos. E nós viveremos com Ele. Sabe, irmãos? Eu creio nisso. Apocalipse 20, capítulo 20, verso 14, bota aí, por favor. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, ou seja, foi eliminada, a morte foi eliminada. Esta é a segunda morte, do lado do fogo. Ou seja, não tem mais poder sobre nós. A morte não terá mais poder sobre nós. Não terá mais poder. No texto que nós estamos aqui, ele também fala sobre o soberano dos reis da terra. Em algumas versões fala sobre o príncipe dos reis da terra. Ele fala sobre isso. Ele diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, nós já falamos, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Cristo, ele não só exerce a soberania sobre a vida e a morte, mas também exercerá a soberania sobre todos os reis da terra, sobre todos os homens que se acham importantes desse mundo, sobre todas as pessoas que se acham, que pensa que é alguma coisa. O homem, quando ele pecou, ele perdeu a capacidade de reinar neste mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o homem pecou, ele deu o livre acesso para que o diabo reinasse nesse mundo. Os irmãos sabem que quem é o príncipe desse mundo, a própria palavra de Deus diz isso, que é o diabo. Mas ele só é príncipe desse mundo porque nós permitimos isso, através de quê? Através da nossa queda, do nosso pecado, que foi concretizado no primeiro homem, que foi Adão. Quando ele diz, soberano dos reis da terra, ele vai exaltar Cristo, não só diante daqueles que o confessaram, mas sobre todos aqueles que o negaram como Salvador. Todo olho verá o nosso Senhor vindo sobre as nuvens, em poder e glória. Todo homem. Os que vão ser salvos e os que não vão ser salvos também. Em Filipenses 2, do verso 5 ao 11, Deus o exaltou soberanamente. Diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Coloca o 14, volta aí para o 14. Não, 2:10, por favor, 2:10, para que ao nome de Jesus se dobre
todo joelho, nos céus, na terra e até debaixo da terra. Todo mundo vai reconhecer a soberania de Jesus, vai reconhecer. Quando ele vier na sua segunda vinda, ele virá reinando. E todo vai ver. O 11, complementa com 11, ó, só para repetir, ó. E toda língua que confessa o nome de que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós que confessamos o nome do Senhor Jesus, a promessa está aí, irmãos. A promessa é essa. Nós sabemos que o mundo ele está sob o poder do maligno, né? Como eu falei aqui. Todos. Não espere muitas coisas desse mundo não, irmãos. Eu não espero muita coisa não. Vou ser bem sincero. Os presidentes que aí estão nos países aí, a cada dia o nosso cristianismo ele está sendo mais afundado. Um dia desse, eu estava lendo sobre um artigo, esse artigo era francês, não que eu leia francês não, está traduzido, sabe? E lá, as escolas francesas não podem mais falar sobre a Bíblia. Isso vai chegar aqui, pode esperar. Aliás, já chegou, né? Não pode mais também, né? Já chegou, não pode mais. O cristianismo na Europa, frio, é uma frieza espiritual grande, tamanha. A França tem mais muçulmano do que cristão. Aliás, a Europa toda hoje é muçulmana. Poucos países que ainda têm o catolicismo e algumas igrejas evangélicas, mas são muito poucos. O berço do protestantismo, Alemanha, igrejas frias, igrejas que não têm mais o avivamento do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então eu não espero muita coisa não, irmãos. Pode ficar certo. Outras leis virão, acompanhadas dessa globalização, acompanhadas de todo esse movimento maligno que existe no mundo, porque existe uma pessoa por trás de tudo isso, que é o próprio diabo. Ele está por trás de toda essa situação, para que o nome de Jesus Cristo, ele não seja glorificado, para que o nome de Jesus Cristo seja esquecido, apagado. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que a promessa que Deus nos deu, ela está guardada nos nossos corações, e nada poderá apagar isso que foi escrito nos nossos corações. No dia que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, no dia que nós aceitamos Ele como nosso Salvador, Ele selou a cada um de nós, e disse que nós vamos ressuscitar no último dia. Está lá. E viveremos com Ele eternamente. Então não aceite. Meu querido irmão, minha querida irmã, não aceite. Não aceite as coisas que estão vindo por aí. Vem aí por aí o pacote. Não aceite. Não aceite. Para poder tentar abafar a sua fé. Acabar com a sua fé. Vai vir. No mundo aí afora já tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. Por favor, não seja um crente alienado. Por favor, leia. Por favor, se informe. Pesquise. Por favor. Porque menos espera, meu querido, você está no meio do engodo. Você está no laço do passarinheiro. E aí, muitos que confessaram o nome do Senhor, hoje apostataram da fé. Muitos. Esqueceram da palavra verdadeira.
Tem pastor aí falando coisas que não vale nem a pena comentar aqui. Acho que eu coloquei algum vídeo para alguns irmãos, eu mandei. E um pastor aí que, passado aí, congregava com a gente, numa igreja aí, não vale a pena dizer o nome dela. Esse pastor está dizendo agora que, sabe aquela passagem que ele chega no poço e tem aquela mulher samaritana? Que ele diz que a água que eu te der, tu jamais terás sede, né? Tem aquela passagem? E eu jorrarei rios de água viva sobre a sua vida. Não tem essa passagem? Tem, né? Sabe o que esse pastor está dizendo? Não sei nem se posso falar aqui. Que os rios de água viva que Cristo estava falando são jorros de vida. Vou falar. Porque ele falou. Rios de água viva, a gente experimentar os rios de água viva, vou jorrar em você vida. Ele estava dizendo que ele vai jorrar o sêmen. É forte. Mas está lá. Eu mandei para alguns, não sei se alguns aí assistiram isso, que eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu, que absurdo é esse? E esse mesmo pastor diz que a Bíblia precisa ser reformulada. Está ultrapassada. E que em janeiro ou em fevereiro vão fazer o primeiro casamento gay lá na igreja dele lá. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, Jesus, tem misericórdia desse povo. Um pessoal que estudou, um pessoal que prega, que já levou a palavra para muitos que já aceitaram a Jesus e hoje estão falando besteira no púlpito. Interpretações vindas do inferno. Os irmãos entenderam o que eu quis dizer, né? Ele falou isso, só que ele falou lá, com as palavras dele lá. Eu assisti, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Infelizmente, irmãos. 1 João 5,19 diz o quê? Por favor, bota aí, João. 1 João 5,19. Ele diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse mundo é do maligno. Nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Então o dominador deste mundo, ele está fazendo de tudo para acabar com Jesus Cristo. Está fazendo de tudo para acabar com os seguidores de Cristo. Ele está fazendo de tudo para acabar com tudo aquilo que nos leva à salvação, a promessa que Deus nos deu está gravada no nosso coração, que um dia nós ressuscitaremos e viveremos com Ele eternamente. O inimigo das nossas almas, ele quer destruir o povo de Deus. Mas não vai conseguir não. Não vai conseguir não, porque existe um povo que ora, existe um povo que resiste, existe um povo que clama ao Senhor. Existe um povo que está diante de Deus e dizendo, Senhor, eu sou de Ti, eu pertenço a Ti, meu Deus, nada poderá me afastar de Ti, Senhor, nada, não serão as coisas pequenas desse mundo, nada poderá diminuir o meu amor por Ti, Senhor. Existe esse povo, existe sim, e esse povo vai ressuscitar e vai viver eternamente com Deus. Amém? Glória a Deus. No mundo sempre acontecerá conflitos, brigas, guerras. Nós estamos vivendo uma. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, que Deus, Ele tem algo muito melhor para todos nós. As tribulações estão aí, as guerras estão aí, as doenças estão aí. Aí, para tentar nos destruir.
Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, que nada poderá nos destruir, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Conforte-se com essa palavra. Conforte-se com essa promessa de que nós viveremos eternamente com Ele. Nada mais importa, irmão. Nada mais importa. Nada mais importa. Dependa do Senhor. Dependa de Deus. Já falei aqui uma vez e vou repetir para encerrar. Tive um momento na minha vida que eu passei muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo. E quando eu comecei a entender que viver na dependência de Deus é muito difícil, mas quando eu comecei a entender que Deus, Ele não deixa um filho seu desamparado, eu comecei a confiar no Senhor. Eu comecei a confiar em Deus e achar que tudo que eu viesse a fazer não seria pelas minhas próprias forças, mas seria pela força do nosso Deus, do meu Pai. Ele sim é que batalha, Ele sim é que luta por mim. Amém? Vamos orar, fique de pé na presença do Senhor. Já estamos encerrando. A palavra é essa. A palavra é essa. Nós ressuscitaremos no último dia. Porque o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, Ele é o quê? Ele é o Rei dos Reis. Ele é testemunha fiel. Ele é todo poderoso. É o nosso Salvador. E aí nada poderá tirar isso de nós, irmão. Nada. Nada. Conforte-se com essa promessa. Conforte-se com essa palavra. E aguarde no seu coração. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Pai, amantíssimo das nossas almas, nós só temos que te agradecer, Senhor, pela Tua palavra que chega ao nosso coração, Paizinho. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas, por tudo que Tu ainda vais fazer, meu Senhor. Só tenho que te agradecer, Paizinho, pela essa igreja que se reúne nesse local, por as pessoas que aqui estão, Senhor. Tu conheces muito bem o problema de cada um, Tu conheces muito bem as angústias, as amarguras, as tristezas. Tu conheces cada um de nós, Pai. Mas eu quero te dizer nesta noite, Senhor, apesar dos nossos vacilos, dos nossos deslizes, apesar dos nossos pecados, Senhor, mas nós não desistiremos de Ti, Senhor, porque Tu não desistiu de nós. Tu morreu naquela cruz, Senhor. Tu derramou todo o Teu sangue para dizer que nós somos salvos, para dizer que nós viveremos eternamente contigo. E essa promessa está guardada no meu coração. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado por mais um dia que se segue, Senhor. Eu só tenho que te agradecer, Paizinho, por tudo que vai acontecer ainda nesta semana, Pai. Muito obrigado. Eu te peço da Tua proteção, Senhor. Eu te peço, Senhor Deus, que Tu traga alegria no meu coração. Paizinho, que Tu traga paz, Senhor. E, Senhor Deus, eu te peço que a Tua graça esteja sobre todos nós, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, faz assim, que nós a cada dia, nós possamos revelar o Teu amor através das nossas atitudes, que nós possamos revelar o Teu amor através daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós pensamos, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, faz assim nas nossas vidas, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Glória a Deus.